Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Pode Analisar. Aqui é Mônica Veloso e hoje vamos falar de um assunto bem interessante que é a sociedade do mal-estar. Me acompanhe. Nos últimos tempos, podemos observar as mudanças tão rápidas na estrutura e modelo de sociedade como um todo, e aí gerando uma influência na forma de viver no mundo, que se apresenta no mal-estar generalizado, seja nos laços familiares, nas empresas, nas escolas e, consequentemente, nos domínios políticos. Com tantas incertezas, não se sabe ao certo qual é o caminho a seguir. A ideia de inventar um futuro ao que parece mais incerto do que antes, pois já atravessamos a pandemia e as questões profundas sobre o nosso modo de vida continua a nos provocar, trazendo a reflexão de experiência que estamos vivendo agora. Existem tantas questões a se pensar que nos faz interrogar sobre o bem-estar de viver no mundo de hoje. Se é possível ter uma identidade aqui bem resolvida, entre aspas, na atualidade. Uma vez que é tão complexo ter a ideia de um recomeço, pois recomeçar pode ser doloroso e quando se é necessário criar novas verdades, adequar novos valores e conceitos. Eu vou usar uma frase de um psicanalista muito conhecido chamado George Forbes, renomado, né? Além de psicanalista, ele é um renomado psiquiatra também. Ele diz o seguinte: se antes o mal-estar localizava-se na impossibilidade da realização, hoje ele se manifesta na angústia da escolha. Quanto mais aumenta o risco da escolha, maior é a angústia. Atualmente nos deparamos com tantos caminhos e dúvidas, ao mesmo tempo sem nenhuma orientação. Parece que estamos sem rota a seguir. Tudo a todo instante parece ter um prazo de validade a curto prazo. Aquela sensação que aquilo que representa a longo prazo já não existe mais. Com tantas opções de escolhas, é possível se ter mais angústia diante das variedades dessas escolhas. E por diversas razões, é admirável que a psicanálise ela atravessa um novo tempo, seja ele qual for, dentro de sua velocidade. A vida moderna ela se apresenta ao sujeito de forma com base no princípio da realidade, de forma muito real e clara. Aquilo que muitas vezes parece difícil de suportar, a realidade que não preenche um vazio e nem dá o sentido de existir, ao que está relacionado ao conflito subjetivo, ou seja, aquilo que causa um certo impacto na maioria e na maneira como pensamos, como percebemos, como sentimos e agimos e no modo como nossas emoções se adaptam e se processam a tudo em que estamos envolvidos. Freud, em seu tempo, ele se importava pelos fatos de sua época e o que podia repercutir no contexto social e na vida das pessoas. Ou seja, a vida social implicaria uma renúncia das pulsões, segundo Freud, pois o ser humano tem em si necessidades de satisfazer seus desejos com a manifestação dos impulsos vitais, que é possível por meio da interação da convivência com os outros numa sociedade compartilhada. O seu relato, nos textos em que ele fala o mal-estar na cultura, ele relaciona o sofrimento por meio de 3 fontes. A primeira fonte ele fala sobre do corpo. Ele dizia que o corpo estava condenado à velhice e à dissolução, e que nem mesmo pode dissipar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência. A segunda fonte, ela está relacionada ao mundo externo, às condições externas em que estamos expostos, que podem voltar-se contra nós com forças de destruição e esmagadoras e impiedosas, pois estamos ao mundo da contingência.
E por último, dos 3 fatores, está relacionado aos relacionamentos com os outros. A relação que podemos produzir, esse simbólico diante do outro, aquilo que me assemelha. E passamos a escutar aquilo que o mundo em particular nos oferece como uma experiência do viver. E por desejar um mundo mais interessante com relação à vida, temos que aceitar, com seus altos e baixos, o que às vezes parece algo muito difícil de suportar, tornando a vida menos fascinante e interessante e às vezes infeliz. Um mundo com tantas representações de sofrimento e dor, que é fundamental fazer um contraponto para tentar reduzir os impactos daquilo que se apresenta hoje ao que parece pensar em bondade, ao que faz remeter a compartilhar e demonstrar compaixão, que nos estimule a aliviar o nosso sofrimento em relação aos outros, né? Não só o nosso, mas o dos outros também. E aqui os valores morais, eles são importantes por si mesmos, assim como o sentimento de amor, né? A gentileza, a verdade, a lealdade, a honestidade, a responsabilidade em relação a si mesmo e à sociedade. Mesmo que sempre tenha existido a violência, esse é um fenômeno muito aparente que ameaça nossos dias, ela aumenta dia a dia e faz-se presente como uma sombra que ameaça a nossa existência. E aqui a gente pode pensar que a gente respira ar violento, a violência nas ruas, a doméstica, a violência das notícias transmitidas pela mídia, a da própria mídia, com a sua tinta vermelha escrita com uma cor fumegante. A violência de gênero, a violência social, a violência escolar, a violência juvenil, a criminal, a das guerras e entre outras. Se a gente for pensar, a lista é muito extensa. E se existe um preço para viver em sociedade pós-moderna, é possível que se apresente através de seus sintomas, seja a angústia, a ansiedade, a depressão, o medo, as compulsões, a insegurança social. E percebemos que as consequências são inúmeras e o sujeito precisa se inventar dentro de um contexto de adaptação com tudo que ocorre no mundo, uma vez que não temos mais um modelo a seguir, em que lá no passado havia uma tendência de colocar um representante no lugar para viver em sociedade. E aí a gente pode pensar que seja um pai, na religião, no presidente, nas empresas, nas escolas, enfim, um representante no comando para controlar a liberdade para que pudéssemos viver em sociedade. As constantes mudanças são características marcantes de nosso tempo e fazem parte da sociedade e em busca de uma solução para um futuro melhor, ou seja, que entre aspas, a ideia de se inventar, ao que indica a criar algo novo, a se arriscar mesmo com tantas incertezas e saber se responsabilizar por qualquer causa e consequência. Para um sociólogo conhecido como Zygmunt Bauman, ele traz uma reflexão interessante. Ele diz que hoje a sensação que se tem do desejo humano é que existe uma grande liberdade de escolha, mas não se sabe ao certo o que fazer com ela. A insatisfação continua, mas de forma diferente na época de Freud, ou seja, em relação à época de Freud. A ideia de que se pode tudo para ir em busca de ser livre para ser feliz, como se a liberdade fosse sinônimo de felicidade, mas que no fundo gera um sentimento de sermos insuficientes para dar conta de tantas questões que envolvem a vida do sujeito de hoje. E com isso pode causar angústia.
podemos pensar o seguinte, que a forma como as pessoas respondem ou interagem nessa nova realidade e como isso implica em suas vidas, mesmo sem saber qual é o jogo a seguir em relação ao futuro, não só por forças das circunstâncias ou históricas, mas pelas próprias características do psiquismo humano. E aí podemos dar um exemplo da seguinte forma: como será a nossa vida subjetiva em relação à inteligência artificial, que parece a cada dia ter mais controle e manipulação dessas informações? E tem um aspecto muito atraente, já que estão num processo muito acelerado de expansão. Ou seja, o mundo virtual acelerou e passou a ter um certo impacto na vida do novo sujeito. É possível observar esse impacto em várias atividades da sociedade, como na saúde, na educação, no lazer, nas relações das redes sociais, e como esses aspectos eles influenciam a forma de viver na atualidade. A sensação de que nada é igual como era antes. Se observarmos direito, a forma como criamos os laços afetivos hoje, seja no amor romântico, seja na educação, com os filhos, seja na família, com seus diversos modelos de constituir famílias, seja no trabalho, nada é igual como era antes. Aqui se referindo, claro, no contexto subjetivo. Será que estamos aprendendo a andar mais inseguro de nós mesmos? Essa questão ela pode servir como uma reflexão. Que temos tantos papéis hoje e dar de conta de tudo na maior parte do tempo pode ser muito cansativo. Precisamos entender e aceitar que essa realidade que nos cerca é que não somos tão suficientes como gostaríamos de ser, porque o sentimento que predomina é de insuficiência e isso gera um mal-estar e que nem sempre vamos ser tão bons e suficientes nos diversos papéis que exercemos. Ou seja, para uma sociedade compartilhada, existe a necessidade de reinventar uma realidade de viver a vida no mundo. Lógico, onde isso seja possível, independente de se ter mais liberdade de escolha. Ao que se pode perceber, temos a sensação que a sociedade do mal-estar, hoje, é menos tendenciosa a seguir padrões e que não se sabe ao certo o que se quer, pois quanto mais liberdade de escolha o sujeito tem, mais a sensação de não saber o que fazer com ela. Talvez seja razoável pensar que devemos nos contentar com o reconhecimento das nossas fraquezas, que nem sempre se pode levar adiante a verdade do próprio desejo. Isso nos torna mais humanos e pessoas mais realistas. Este é o nosso podcast. Espero que possa analisar e até a próxima.